fazer essa área de multiplicação. Ela teria que ter uma quantidade mínima de espigas para fazer essa multiplicação dentro de uma estufa. Não, no campo. No campo, milho tem que ser no campo. Mas se eu fizer essa multiplicação no campo, ainda não vai acontecer essa erosão genética? Não, se você controlar, não. Por exemplo, por que você evita contaminação por híbridos, por essas coisas? Você não pode ter nenhum milho plantado ao lado. Pelo menos uma distância de 400 metros, se for plano. Então vamos supor que tem um milho no morro. Se tiver 1 quilômetro de distância, esse pólen chega. Mas numa condição plana, 400 metros, você tem que ter essa distância mínima. Mesmo assim, as bordaduras do milho, o que eu chamo de bordadura? As linhas, as duas linhas que cercam o milho, eu não colho. Se caso houve polinização, são nessas que estão cruzando. Contaminação, tá? Então, você tem que controlar. Isso aqui, na frente a gente vai conversar sobre isso, mas não é a hora ainda não. Mas uma área pequena, mínima, que você tem que ter 3.000 plantas para você fazer a seleção adequada e ficar com 200 espigas. Mas isso depois eu vou explicar como funciona. Tá? Você está falando que essa erosão genética acontece através de plantas que polinizam que nem o milho, né? Qual outras plantas domesticadas também que polinizam que nem o milho e causam essa erosão genética também? O problema é que dessas espécies todas, a única problemática é o milho. Por isso que, por exemplo, todas as outras, você quer ver? Mandioca, batata, alho, cebola, não sei o quê, são propagações vegetativas, não tem problema. Então você tem que entender do modo de reprodução das plantas. Nas hortaliças, o problema está na abóbora. A abóbora cruza, é uma beleza. Se tem uma pessoa que, ou quer dizer, uma espécie que cruza, é a tal da abóbora. Se ela vê, ela é clara, ela cruza direto, ela pula assim e vai lá, cruza. Abóbora. Né? Tomate também cruza às vezes. Hortaliças tem algumas plantas que cruzam. Mas essas plantas maiores, o único problema está no milho. Soja é autógama, arroz é então feijão não tem feijão, problema de parar em pouca quantidade. Feijão não. Essa questão da troca de sementes. Oi? Essa questão da troca de sementes, né? Você quer ver? Só para dar uma ideia para vocês, esse negócio da feira de sementes, a origem dela é dos Andes, da região andina. E na região andina eles faziam troca de sementes em batata, em feijão, em pimenta, que não tinham esse tipo de problema. Entendeu? Aí adotaram essas coisas, vieram para o Brasil, tal, as feiras de sementes, só que não tiveram cuidado. Por exemplo, numa feira de sementes você vai levar milho. Hoje o pessoal, quem falou do MCP aí? Teve um colega que falou em Movimento Campo, você. Hoje o MCP leva para as feiras 2 kg de milho em saquinho. Mas leva as espigas também para mostrar. Se alguém quiser o milho, ele dá os 2 quilos do saquinho. Aí acabou o problema. Entendeu? Então é só uma questão de organização por espécie. É, porque quando você tem 2 quilos, você pega uma amostra, 2 quilos, vamos supor, de 2.000 espigas. Você misturou num saco, pegou 2 quilos, isso você vai manter também a variabilidade genética. Entendeu? Nunca 100%, né? 98%, 90%. O amaranto, acontece isso? Vem cá, o outro Nobre queria perguntar, ele é professor, doutor, né? Não, era só uma... Depois você falou que você vai continuar, mas também a possibilidade de fazer o isolamento temporal do milho, né? Quando tem alguma população por perto, né? Essa possibilidade. É, ele colocou do temporal, o temporal que é... Mas isso você tem que... O problema é vizinho. É, vizinho, você pode fazer vizinho para fazer temporal. temporal com o vizinho é duro, viu? Na hora da chuva o cara não quer nem saber. Planta lá. O temporal funciona com você mesmo, né? Então se eu vou plantar um milho hoje, eu tenho 2 variedades. E vou plantar daqui 30 dias outra variedade, não vai cruzar.
porque os ciclos não vai dar tempo vai completar o ciclo do primeiro, acabou o pólen, quando sair o outro já não tem mais problema. Quem ia perguntar mais aí? Não, eu ia fazer uma observação. Uma vez eu estava no México e era uma feira de agricultores. E o forte dessa feira era o amaranto, o cereal próprio de lá. E aí eles fizeram isso. Mostravam as espigas, os cachos de amaranto, mas só trocavam o saco. Trocavam em sacos de amaranto, de grãos, né? Os grãozinhos. Provavelmente conscientes disso, né? Com certeza. Com certeza. Então tá aí, ó. Aí para entender um pouco mais dos bancos, ele favorece as trocas de semente, cria uma dinâmica própria para o uso e conservação das variedades locais. Você vê que essa questão do uso e conservação está vinculado às estratégias globais que vieram, os planos globais, mas entraram como sendo referência nas políticas públicas dos países. É obrigatório o Brasil adotar isso, fazer esse tipo de programa de bancos locais, de melhoramento participativo, de agroecologia, de agrobiodiversidade, porque ele assinou o documento. Porque O Tratado da FAO é um acordo global. Ele é signatário desse acordo global. Lei de semente. Entendeu? Não tem nada a ver com lei de semente. É tratado, é o Plano de Ação Global para Alimentação e Agricultura. São os procedimentos que os países têm que adotar dentro do seu país para a conservação e uso da agrobiodiversidade. São procedimentos. Cada país vai adotar as suas políticas próprias em relação a essas estratégias. Entendeu? É bom o pessoal acessar isso na internet, né? Plano internacional. O Tratado da FAO só botar o Tratado da FAO você já pega. Tá? O atual. No Tratado da FAO, o artigo 5º e o artigo 6º, eles são específicos sobre isso aí, sobre variedades locais, agroecologia, agrobiodiversidade. E o artigo 9º trata dos direitos dos agricultores, das comunidades tradicionais. Então, o que ocorre é que muitas leis que surgem no Brasil, uma das questões que pode servir do embate para poder colocar as coisas é porque está no Tratado da FAO. Então, o Brasil é obrigado a estar com essas questões. E muitas vezes os ruralistas dominam o Congresso Nacional, são eles que estão fazendo as leis. Se puder omitir, eles vão omitir. Então, uma das funções desse curso é exatamente passar isso para vocês. Isso, por estar no Tratado da FAO, não é uma coisa de luta para poder construir, deixar de construir. Ele é obrigado a colocar. Vinculatório, né? Exatamente. Entendeu? Aí vem então essas questões todas aí. As feiras de sementes ajudam a buscar a velocidade. Então, as feiras de semente é um local muito interessante, porque você tem um intercâmbio entre agricultores e guardiões de sementes. E eles são reconhecidos pela diversidade que eles mantêm e do conhecimento associado a ela. Essa questão do conhecimento também é fundamental. O conhecimento associado à diversidade genética, porque vincula o uso, o sistema de cultivo, para que serve aquela variedade. Então, esse conhecimento está associado. A erosão genética leva à erosão cultural, leva à erosão do conhecimento. Esse também é uma outra fragmentação. Você está com um sono danado, não está? Não? Mas tá bom, vamos lá. Se passar na estrada, esse negócio teu era melhor, viu? Não. Bom, aí vem alguns conceitos. Aí a conservação on-farm, ela pode ser considerada uma estratégia complementar à conservação em si, já que esse processo também permite que as espécies continuem seu processo evolutivo. Isso aqui foi uma briga tremenda, porque eu cheguei e coloquei isso na reunião internacional. Vem cá, qual é a grande questão do centro de domesticação das plantas? É que você tem as espécies nativas e as domesticadas que estão coevoluindo juntas. Então aí eu perguntei, então isso é fixo? Nunca mais pode surgir um outro centro de diversidade? Eu acho que não. Eu acho que as espécies continuam evoluindo em outros lugares.
com outras características, com outras comunidades. Então, essa foi uma questão muito interessante que todo mundo me enxerga. Mas os holandeses vieram a meu favor. Né? Todos eles vieram a meu favor e eu sei que acabamos ganhando isso aí. Então, o Farm surgiu exatamente para acabar com isso aí, para poder continuar o processo evolutivo dessas espécies fora dos seus locais que seriam considerados invisíveis. É uma forma de conservação genética da árvore de diversidade e é um termo utilizado para referir